camisas a R$ 54,90, calças a R$ 69,90 e ainda blazers, calças jeans, gola polo, gravatas, cintos e muito mais em 6 vezes sem juros no cartão. Venha a uma de nossas lojas e teremos o imenso prazer em atendê-lo. Elegância máxima e preço mínimo é na Oficina do Terno. Rádio Globo. Rádio Globo. A rádio que vibra com você. A partir de agora você acompanha Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Meio-dia, mais um minuto. Boa tarde para você que está ligado na Rádio Globo Juiz de Fora. Eu sou Gustavo Fonseca. Nós estamos entrando no ar com Debates na Globo. Hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro de 2019. Vamos, durante esta hora, com debates populares aqui para você que se liga no AM 910. Comigo, Alberto Bejane. Boa tarde, Bejane. Boa tarde, Gustavo, amigos da Globo. São 2 assuntos hoje, né? Um do prisão em segunda instância, que está aí para ser votado amanhã, para ser julgado amanhã, assim dizer, né? Lá no Supremo. E mais esse desmanche, a princípio, do PSL, envolvendo o presidente da República, envolvendo o presidente, o líder do governo, envolvendo os filhos do próprio presidente Bolsonaro. Enfim, hoje o assunto é bastante polêmico, né, que estaremos tratando aqui na mesa de debates. E agradecendo a Paraibuna de Papéis, que nos patrocina, e também a Interconstrutora, que é a 34ª empresa no Brasil da grandeza da construção civil. Gostaria de apresentar e cumprimentar nossos debatedores desta quarta-feira. Conosco o advogado Dr. Francisco Melo, comentarista aqui da nossa casa, parceiro do jornalismo da Rádio Globo, mais uma vez à disposição do nosso jornalismo para os seus comentários, suas análises políticas, jurídicas. Doutor Francisco, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, ouvinte da Rádio Globo. Boa tarde, companheiros de mesa. É um prazer meu sempre estar aqui colaborando com aquilo que o jornalismo da Globo necessita para que o ouvinte fique bem esclarecido. Também conosco nesta mesa, compondo esta mesa debatedora, vamos conversar com Luiz Antônio Barroso, professor da Faculdade de Direito da UFJF, professor de Direito, defensor público, está conosco mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Globo. Boa tarde. Uma boa tarde, também um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, podendo conversar com os nossos ouvintes e mais uma vez agradecer aqui o presente que vocês me deram. É uma grande honra poder dividir a bancada com o professor Francisco. Tive a oportunidade de trabalhar ao lado dele na Faculdade Viana Júnior. Então já é a segunda vez, né? A primeira foi o José Armando, isso. Hoje é o Dr. Francisco. Obrigado. Com certeza. A gente também tem essa intenção, é claro, de trazer as referências nos assuntos e, com certeza, a participação dos senhores enaltece o nosso programa. O Supremo Tribunal Federal, STF, marcou para esta quinta o julgamento sobre a validade da prisão após a condenação em segunda instância. É um caso já antigo, né? Desde 2016, o Supremo tem esse entendimento que a prisão após a segunda instância é possível. Entretanto, uma série de ações que serão julgadas, são 3 amanhã, né? Do Partido Patriota, do PCdoB e da OAB, tentando aí rever essa situação. E eu já gostaria, Bejane, de trazer aí a palavra dos nossos convidados nesse primeiro momento, porque a gente sabe que é um assunto que tem entendimentos diferentes, assim como toda a Constituição e a lei num país democrático como deve ser. Na verdade, não é te corrigindo, mas pelo que eu entendi, eu acompanho isso há algum tempo, que o Supremo, na ocasião em que julgou um HC de um pedreiro que estava preso em São Paulo, em segunda instância, foi que ele criou não foi regra. O que o Supremo, naquele momento, que diz que poderia ser preso na segunda instância, ele não criou regra, ele criou uma exceção. E, lamentavelmente, parece que os tribunais todos do Brasil, ou com algumas exceções, estão seguindo como regra. Caiu na segunda instância, não importa o crime, foi julgado, está preso. Vai responder, vai se defender preso.
E na frente, estando inocente, como é que fica? Doutor Francisco, Sérgio Moro soube utilizar muito bem essa brecha e muitos dos brasileiros compreendem que essa situação pôde dar sequência no que foi a Operação Lava Jato e toda a situação de combate à corrupção no país. Como o senhor observa essa situação? Até para a gente fazer um retrospecto didático para os nossos ouvintes. Bem, a parte penal, a Constituição... Eu sou professor em Direito Constitucional. Eu estou aqui do lado do mestre da parte penal, de qualquer forma, e tive também esse prazer de trabalhar com Lula. Né? O que ocorre é o seguinte, veja, é preciso que o ouvinte entenda o nascedor da coisa. Lá atrás, em 1987, a Constituição de 88, a Constituição promulgada em 1988, o Constituinte de 87, ele recepcionou o artigo 11 da Declaração de Direitos Universais do Homem. O artigo 11, sim, é a presunção de inocência, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença, até que seja produzida a prova contrária contra ele. De que forma isso foi inserido na nossa Constituição? Está inserido no artigo 5, inciso 57, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Eu entendo que a Constituição mudou um pouquinho, já não se trata só do princípio da presunção de inocência, se trata agora do princípio da não culpabilidade, mas baseado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, artigo 11 de 1948, do qual o Brasil é signatário. Bem, há um outro artigo na própria Constituição de 1987, de 88, que diz o seguinte, artigo 5, inciso 66, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. E ninguém, artigo 5, inciso 61, será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime militar definido em lei. Naquela época houve um reboliço muito grande dos delegados de polícia, dos agentes penitenciários, enfim, de toda a comunidade de segurança pública. Eu dei várias palestras, era professor de Direito Constitucional no Viana Júnior, fui convidado para várias palestras na ADEPOL de Minas Gerais, de Juiz de Fora, de BH, do Rio de Janeiro, porque a dúvida deles então não podemos prender mais, professor, não podemos prender mais ninguém, porque a presunção de inocência o camarada tem que responder sempre em liberdade. Eu disse, não, nem sempre. Veja, a Constituição recepcionou o artigo 312 do CPP, que fala em prisão cautelar, a prisão preventiva, recepcionou a prisão em flagrante, estatuiu a prisão em flagrante, a prisão militar, então há exceções. E a temporária? E a temporária veio depois. De qualquer forma, nós estamos falando em 88. Então, eu estava tão certo que em 1990, o Superior Tribunal de Justiça editou uma súmula, a súmula 9, dizendo o seguinte, a prisão cautelar, estamos falando de cautelar, não estamos falando da execução provisória de sentença, não ofende o princípio da presunção de inocência. Então, vejam bem, ouvinte, vejam bem, senhores, companheiros de mesa, não há na Constituição os dois artigos que existem hoje no 283. O 283 pegou o artigo 5, 57, e pegou o artigo 5, 61 e juntou os dois. Mas por que ela fez isso? Bem, aí também é preciso contar a história. A Constituição veio marchando no sentido de permitir a prisão cautelar, permitir a prisão preventiva em determinados momentos. Houve uma súmula 716 do STF nesse sentido, já é de 2004, 2005, enfim. A Constituição foi permitindo a execução provisória de sentença em direito penal, porque essa execução provisória de sentença sempre existiu no direito civil, no direito penal, só que era uma exceção, e continua sendo uma exceção, deveria ser uma exceção, ponto. Houve um julgamento em 2009, famoso, no qual o ministro Hélio Graus, vou me lembrar, eu tenho anotado aqui em algum lugar, o STF até 2009 produziu decisões que vinham permitindo e aperfeiçoando a possibilidade da execução provisória de pena, até o julgamento do HC 84078-MG, no qual o ministro Hélio Graus era um grande publicista, um grande constitucionalista, ele relatou que, a seu ver,
tal possibilidade era incompatível com o princípio da presunção de inocência, de tal modo que não se podia prender antes do trânsito em julgado da condenação. Isso ficou de 2009 até 2016. Isso foi de 2009 a 2016. Essa é importante que o ouvinte entenda essa história antes para ele se posicionar no que vai acontecer amanhã. Veja, então, por 7 votos a 4, o Eros Grau deu uma guinada de 180 graus em tudo que estava sendo construído no Supremo. Então. Depois eu quero que o Lula me corrija aí, porque ele Eu gostaria de fazer uma intervenção antes aqui, que diz aqui o seguinte: basta uma rápida leitura no artigo 5º, inciso 57 e 56, aliás, 57 e no artigo 61 da Constituição Federal de 88, e do artigo 283 do CPP, que é o Código de Processo Penal, que veio depois. E a resposta à questão desse artigo parece vir à tona de modo cristalino, fora os casos de prisão provisória, prisão em flagrante, cautelares, temporárias e preventiva, e de prisão decorrente de crime ou transgressão propriamente militar, definidos em lei. É possível a execução da pena somente a partir do advento do fenômeno conhecido como trânsito em julgado. Ok, o que você está me perguntando, Benjamin, podia ser perguntado de outra maneira. Podia se perguntar o seguinte: é ilegalidade, regra de lei, nos dias de hoje, a prisão após a execução provisória da sentença, a prisão após a decisão do tribunal colegiado de 2º grau, é ilegal. Bom, pelo 283 é ilegal, ele está vigente, é ilegal. Só que agora é preciso explicar para os ouvintes a diferença entre regra e princípio. Regra é a descrição objetiva de uma situação, é obrigação legal, aquilo que deve ou não deve ser feito. Já o princípio é um comando de otimização da regra, é a determinação ideológica para que se cumpra ou para que se atinja determinado objetivo social. Princípios não têm valor absoluto, só a lei tem. Elas devem operar, a lei tem até ela ser mudada. Então, os princípios devem operar sempre no sentido de harmonizar a vontade da sociedade, são as limitações constitucionais, aquilo que a sociedade deseja. E o que a sociedade desejava em 2016, que foi captado por esse julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal? Também discordo de você ter falado aí, que aquilo, alguém falou aqui, que não era, aquilo foi uma decisão que passou. Não, toda decisão, a partir de 2004, na emenda constitucional 45, ela passa, do STF, passa a ter repercussão geral, tá certo, Lula? Passa a ter repercussão, ela já transcende o lado individual. Ela passa a ter interesse social. Mas foi palavra do próprio Gilmar Mendes. Pois é, mas espera, o Gilmar Mendes falou sobre isso. O Gilmar Mendes voltou atrás, voltou na posição dele. É possível voltar atrás? Claro que é possível, o mundo evolui, é possível. Mas já vamos comentar a história do agora até gostaria de colocar o doutor Luiz Antônio nessa discussão, porque a gente sabe muito bem que desde 2016, como foi aí afirmado pelo nosso doutor Francisco Melo, houve entendimento de que 4 ocasiões seriam possível começar a cumprir pena após a condenação em segunda instância. Por que desta tendência a partir da data de 2016 e como esses 4 casos ainda estão repercutindo para a nossa votação de amanhã? Eu estou emendando para o professor Lula, qual tenho um prazer grandioso de ouvi-lo como doutor Francisco, que especifique as 4 maneiras que podem levar o cidadão à prisão em segunda instância. Sim. Porque, pelo que nós conhecemos, estão sendo desrespeitados. Sim. Bom, então, nós temos que ter em mente o seguinte: o Código de Processo Penal estabelece situações em que pode ensejar um decreto de uma prisão por um juiz. Então, a pessoa praticou um crime, né? Não foi presa em flagrante, ou até hoje, com as audiências de custódia, ainda que ela tenha sido presa em flagrante, ela é levado à presença do juiz e lá nós vamos observar se existe uma das situações previstas em lei para a decretação da preventiva. Ou seja, antes a pessoa poderia ficar preso em flagrante e teria possibilidades de um relaxamento, por exemplo, por excesso de prazo. Hoje não. O cidadão é preso em flagrante, automaticamente, dentro de um prazo estabelecido por lei, ele é levado à presença do juiz e o juiz vai analisar a situação prisional dele. Então, o máximo que ele vai ficar preso em flagrante é o período necessário para ele ser
apresentado ao juiz de custódia, que vai decidir se ele vai permanecer preso ou se ele será posto em liberdade. Muito bem. Então, quais são os fundamentos que poderiam ensejar a transformação, a mutação daquela prisão em flagrante em preventiva, ou então a pessoa está em liberdade e aí, diante dessas circunstâncias, o juiz poderia decretar a prisão em flagrante, a prisão preventiva. O que seria isso? Vamos lá. Primeiro caso, se a pessoa estiver tomando uma atitude para atrapalhar as investigações, então essa pessoa está sendo um inconveniente para o trâmite do processo, para o trâmite necessário da investigação policial. Incitação política entra nisso? Incitação política... Organização, movimento... Eu acredito que seria mais ou menos o seguinte: alterar, manipular provas, ir atrás de testemunhas, perseguir alguém, ameaçar outra. Isso é muito mais comum direto de acontecer. É mais específico. Isso até condenado em liberdade pode acontecer. Pode, ele pode ter, assim como ele pode conquistar a liberdade provisória, ele pode perder a liberdade provisória no caso dele adotar uma conduta que venha trazer embaraço à investigação. Ele estiver demonstrando, ontem até na novela, né, que estava passando, houve justamente esse indício de que a pessoa poderia fugir. Então, se há provas de que a pessoa vai fugir, está comprando passagem, está vendendo bens, claro. Os 4 casos estão listados no 312. No artigo 312 Isso. do Código de Processo Penal. Então ele pode influir na ordem pública, violência, etc. Ordem econômica, por dinheiro, comprar, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal. E um ponto muito interessante, Bejane, olha que coisa interessante. Certa feita, eu fui fazer um caso, acompanhar um caso em Santos Dumont. E foi muito interessante, por quê? Porque a prisão do rapaz tinha sido dita em flagrante. Cheguei lá, analisei o flagrante e vi que não havia mais o flagrante. Quando ele foi preso, já tinha se passado o período de flagrância. Entrei com um pedido de relaxamento da prisão em flagrante. Muito bem, despachei com o juiz reconheceu que aquele flagrante não existia mais quando ele foi preso. Relaxou a prisão em flagrante. Automaticamente decretou a preventiva. Então ele verifica uma irregularidade no flagrante, relaxa o flagrante. E, logo em seguida, no mesmo ato, ele decreta a preventiva em razão do seguinte, da famosa ordem pública, né? E aí foi o que eu questionei com ele, né? Mas qual que é o fundamento dessa ordem pública? Ele falou, não, essa pessoa solta trouxe tanta comoção para a cidade que poderão agredi-lo, poderão até linchá-lo. E foi o que eu questionei, olha, mas aí não é função do Estado preservar a integridade física do cidadão e não prendê-lo como uma forma de segurança a ele? São essas questões que eu acho tão importante a gente debater. E estava conversando antes com o Francisco da posição da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que em sede de recurso de 3º grau conseguiu demonstrar e trazer provas no processo que inocentaram o réu. Aí o Francisco me mostrou o estudo dele, como sonho aconteceu. O Francisco é uma pessoa de uma grande dedicação aos estudos. Falou, mas é 1%. Mas eu posso estar nesse 1%, você pode estar nesse 1%. E eu manter alguém preso, sem os motivos legais da manutenção da prisão, ainda que seja 1 só por cento, não importa. Não importa. Não importa percentual. Eu preciso ter em mente que o cidadão é um ser livre. E a Constituição traz como uma exceção a possibilidade da prisão.
Então, se ela é uma exceção, é só em casos excepcionais que eu posso decretar e restringir a liberdade de alguém. Isso bate na prisão em segunda instância. E com certeza que nós vamos debater. Eu só estou esperando a conversa seguir para eu poder debater. Eu digo numa situação porque nós temos um comercial. Justamente, a gente tem um comercial e eu já adianto aqui para o segundo bloco, para a gente entrar de cabeça nisso aí, porque quem defende essa manutenção da prisão em segunda instância, ela justamente pega no ponto em que a sociedade pede pela falta, ou melhor, pelo fim da impunidade, e que o terceiro e o quarto grau estariam se transformando em instâncias superiores. Mas onde... não é isso que vai combater, não é isso que vai resolver a impunidade. Vamos trazer esse tema Vamos. Você tem um lugar que cabe em 6, tem 60, onde é que você está trazendo esse... O governador do Rio falou que tem presídio de menos. O governador do Rio samba na ponte Rio-Niterói, eu não quero nem comentar sobre isso. Meio-dia 21, Bejane, antes do primeiro intervalo, gostaria que o senhor trouxesse para a gente as palavras boa, né? da Interconstrutora. É verdade, a Interconstrutora, além de ter aí a grandeza de ser a 34ª empresa eleita de conhecimento técnico, de obras bem feitas em todo o Brasil, ela também traz a grandeza de ser a primeira a mostrar a humanização. Cidadão que paga aluguel e compra um apartamento, uma casa da Inter financiado pela Caixa, ele não vai pagar a prestação enquanto não deixar o aluguel. Que maravilha! Parabéns à Interconstrutora, você que não tem casa e paga aluguel, que é um dinheiro não abençoado, é um dinheiro que vai e não volta nunca mais. Procure a Inter, compre seu apartamento que você só vai começar a pagá-lo a hora que ele estiver pronto e você estiver morando nele, que você vai pagar a prestação. Não vai acumular a prestação com a mensalidade que você paga do seu aluguel. Meio-dia 22, intervalo, já voltamos. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Cinema, TV, documentário. Se o seu negócio é o audiovisual, participe da Max, 28 e 29 de novembro, em Belo Horizonte. Rodadas de negócio vão reunir os principais canais, produtoras e distribuidoras do mercado. Oportunidade para fazer contatos e levar sua ideia do papel para as telas. Inscreva-se até dia 16 em Minas Gerais Audiovisualexpo.com.br. Realização: Sebrae, Sistema Fieng e Codenge. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Está com alguma conta da CEMIG em atraso? Aproveite o saque de FGTS para negociar seus débitos. Acesse o site cemig.com.br ou ligue 0800 721 7003. De segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 9 da noite. CEMIG. Nossa energia, sua força. Contabilidade Matoso. Há 60 anos no mercado, prestando ótimos serviços em contabilidade, organização e registro de empresas sociais individuais, declaração de imposto de renda, contratos sociais. Contabilidade Matoso. Competência, transparência e tradição. Desenvolvendo um trabalho sério e de comprometimento com nossos clientes com preços justos. Galeria Azarias Vilela, número 56, segundo andar, salas 13 e 14. Telefone 3228-7676. Eu tava trabalhando numa obra, peguei um vergalhão e quase encostei o vergalhão no fio. Eu até ouvi uma voz meio estranha. Vai, rapaz, chega mais perto, tá quase encostando. Deu um arrepio. Ô, louco, eu que não dou mole pra morte. Fique atento, nunca chegue perto da rede elétrica. Qualquer descuido é morte na certa. Em caso de dúvidas, ou se for construir próximo à rede elétrica, entre em contato com a CEMIG pelo 116. CEMIG, nossa energia, sua força. Você é magro e quer ganhar peso? Você está precisando de Sanforte. Sanforte aumenta seu peso e sua autoestima. Sanforte é um poderoso complexo de vitaminas e sais minerais. Para esportistas, Sanforte aliado a uma alimentação balanceada aumenta a massa muscular. Sanforte previne o estresse e o cansaço físico. Sanforte reativa sua memória, melhora sua pele e seus cabelos. Com Sanforte, você terá mais disposição e energia no seu dia a dia. Sanforte! Você encontra na Drogaria Souza. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ter as contas em dia, não se preocupar com imprevistos ou estar sempre preparado para emergências de última hora é super! E para ser super, você, servidor público, aposentado ou pensionista do INSS, faça um super consignado Bradesco e ainda concorra a 1 milhão em prêmios. Veja a sorte sorrindo para você. Contrate pelo app ou fale com um de nossos gerentes. Seja super! Certificado de autorização CEFEL 04001624-2019. Crédito sujeito à aprovação e margem consignável disponível. Consulte o regulamento.
Cinema, TV, documentário. Se o seu negócio é o audiovisual, participe da Max. 28 e 29 de novembro, em Belo Horizonte. Rodadas de negócio vão reunir os principais canais, produtoras e distribuidoras do mercado. Oportunidade para fazer contatos e levar sua ideia do papel para as telas. Inscreva-se até dia 16 em minasgeraisaudiovisualexpo.com.br. Realização: Sebrae, Sistema Fieng e Codenge. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. A rádio que vibra com você. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Olha, meio-dia e 26, estamos de volta com o segundo bloco do Debates na Globo. Eu sou Gustavo Fonseca e ao lado de Alberto Bejani estamos recebendo o advogado Dr. Francisco Melo e também o defensor público, professor de Direito, Dr. Luiz Antônio Barroso. Nosso assunto hoje é a iminência aí do julgamento do STF para as prisões em segundo grau. Está marcado para amanhã. Daqui a pouco a gente, inclusive, vai fazer aqui uma espécie de bolão, tá? Eu quero a experiência e a especialidade de vocês dois aí para trazer quais os ministros estão mais inclinados para um lado e quais estão mais inclinados para o outro, mas já mais para o final desse bloco. Antes, gostaria que o Bejani trouxesse o recado da Paraibuna e também o cumprimento aos nossos parceiros do Debate na Globo. É verdade. A Paraibuna de papéis ou de embalagens, como é conhecida em Juiz de Fora e por que não no Brasil, ela tem uma marca que dificilmente uma empresa no Brasil tenha. Desde 1961, quando ela foi inaugurada, ela trabalha na reciclagem. Para aqueles que querem entender melhor, a reciclagem é você pegar o vidro separado da lata, a lata separada do plástico, enfim, trazer os produtos separados e entregar separadamente para serem reciclados. E a Paraibuna desde 1961. Então a Paraibuna, além de ter uns produtos de alta qualidade, que rodam o Brasil e até o exterior, são 80 caminhões que chegam de papéis, que são apanhados nas ruas. Juiz de Fora está nesse meio, esses rapazes e moças que você vê com carrinho na rua, são todos funcionários e direta ou indiretamente da Paraibuna, recebem da Paraibuna para pegar o papel que muitas vezes é jogado no chão de uma maneira irresponsável. Então a Paraibuna de Papéis tem vários pontos a ser elogiada através de pessoas que trabalharam lá, que hoje são doutores porque estudaram trabalhando na Paraibuna e se formaram. Parabéns à Paraibuna de Papéis, ou a embalagem, como queiram, por essa grandeza de Juiz de Fora. E um abraço para o pessoal da Retificação Jorge, né, que está nos ouvindo, mandou um abraço, está nos vendo também, dizendo que é frequentador diariamente de assistir o conhecimento tanto do Lula como do Dr. Francisco. E a gente fica feliz de saber que o programa tem audiência. Obrigado. Que ótimo. Foi a público a Ana Carolina Roman, que é vice-presidente da Associação Nacional de Procuradores da República, e ela disse, em ocasião do agendamento desse julgamento para esta quinta-feira, que na segunda instância existe uma possibilidade de exame mais apurado, por um colegiado que em tese tem juízes com mais experiência, uma condenação mais robusta, que ganha um corpo maior do que apenas a condenação pelo juiz lá na primeira instância. Segundo esta senhora da Associação Nacional de Procuradores, isso traz uma efetividade maior à justiça, traz para a população uma sensação de impunidade menor. Gostaria de saber dos senhores se há um entendimento entre a questão da impunidade, que muitos foi tema, inclusive, de eleição que decidiu o rumo da presidência do país em 2018. Cabe esse paralelo da senhorita Ana Carolina Roman no tema que será julgado amanhã, doutor Francisco? Cabe sim, e a coisa é mais ou menos por aí. Veja bem. Eu primeiro fiz um histórico para vocês, para o ouvinte entender o que estava em jogo, qual era o contexto e a parte histórica da Constituição. Então, veja, o que eu queria mostrar. O artigo 283, que foi inserido no Código de Processo Penal e que vai ser julgado amanhã, em 3 ações diretas de constitucionalidade. É isso que está em jogo amanhã. Perfeito. Tá? E esse artigo, pelo qual eu afirmei para o Bejani que é ilegal, sim, é ilegal, mas não é inconstitucional. A prisão em segunda instância
que não permita percorrer livre, em liberdade, até o trânsito em julgado. Esse artigo, eu próprio tenho que fazer um meia-culpa, porque eu dei essa aula do jeito que o Lula colocou aí agora há pouco, até 2016. Dava essa aula para meus alunos. Considerava que o Eros Grau era um Dom Quixote, mas que ele estava certíssimo no momento em que ele mostrou que a presunção de inocência, tal como ela estava sendo debatida no Supremo, o que o Supremo tinha a favor dele? Na súmula 716 ele diz o seguinte: houve uma lei 69, a súmula 716, ela se baseia na lei 8038 de 1980, que é o regimento interno do Supremo, que no seu artigo 27, parágrafo 2º, ela impede, quer dizer, ela não impede a execução, ela impede o efeito suspensivo, mas ela não impede, passa a ter só o efeito devolutivo, de modo que ela não impede a execução provisória de sentença. Com base nela, o Supremo editou a súmula 716 e veio evoluindo naquele sentido de permitir, em alguns casos, a execução provisória de sentença. Veio o Eros Grau em 2009 e no famoso julgamento do habeas corpus 84078 de São Paulo, ele reformou todo o entendimento e parou aquele entendimento que estava progredindo. Bem, aí a sociedade começou a se dar conta do seguinte: só rico não vai para a cadeia. Pobre vai para a cadeia, rico não vai. Por que rico não vai? Aí eu tinha que explicar. Quando o aluno me questionava isso, eu tinha que explicar. Não, rico e pobre vão para a cadeia. É que o rico consegue, pelo seu poder econômico, consegue contratar advogados melhores, que utilizam toda a parafernália de recursos possíveis, e vai acontecer, com certeza... Mas o pobre não tem o mesmo direito? Não tem a defensoria pública para defendê-lo? Mas o Lula pode explicar o que eu estou querendo dizer com relação à defensoria pública. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: com advogados, o Lula, por exemplo, o Lula tem 3 escritórios, um em Brasília, um em São Paulo e um em São Bernardo, e tinha até pouco tempo atrás outro em Curitiba, a favor dele. Não sei como é que ele paga aqueles 250 mil por mês, que é o que eu calculo, mas de qualquer forma, os caras são imbatíveis, os caras foram à ONU para conseguir, num tribunal arbitral da ONU, não era que dissesse que aquela prisão era política. Isso, a ONU não tem nada a ver com a soberania do Brasil. Não é o Lula que está em julgamento. O julgamento é a segunda instância. Estou querendo fazer uma comparação do rico e do pobre. Veja, então, de repente, 2 fenômenos colaboram para isso, para esse sentimento da sociedade de que só pobre vai para a cadeia. Primeiro, com certeza, ainda não havendo trânsito em julgado, é possível que o criminoso complete mais de 70 anos, complete os 70 anos, e aí a pena vai pela metade. O Lula explica isso melhor. Segundo, pode acontecer, conforme o crime, a prescrição intercorrente, né? E várias outras possibilidades, que, caso específico, o Maluf. O Maluf foi preso 22 anos depois. Só conseguiu ser preso. O garotinho, enfim, até hoje não está preso, está respondendo de liberdade. De qualquer forma, gente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: até 2016, eu pensava assim. Em 2016, nesse julgamento famoso, o Teori Zavascki, como relator, me convenceu a mim, Francisco, com 4 argumentos. Foi o que ele usou. E se o ouvinte quiser, eu dou o site aqui para o Gustavo, perfeito, em que ele pode acessar esse julgamento. Está na internet, esse julgamento famoso Mas ele não deu como regra. Ele deu, não, mas passa a ter repercussão geral pela emenda constitucional 45. Mas nos casos... Passa a ter repercussão geral. Passa a ter geral. Ou seja, o colegiado não pode... Ele roubou uma galinha, não pode ser contrariado. Colegiado, e, no entanto, vou mostrar já. Sim. O ministro Marco Aurélio, num julgamento posterior, ele contrariou e forçando a barra para o assunto ir para o plenário. Está certo, Marco Aurélio. Ele era um dos 4 que votou contra. Ele está coerente com o que ele pensava. Não coerente é o Gilmar, que mudou de lado. De qualquer forma, eu também mudei, então tenho que dar o desconto das pessoas evoluírem. Na prática, o que eu estou querendo dizer, gente? Eu estou querendo dizer que, ao negar o habeas corpus 126.292, na sessão de 17/2 de 2016, por maioria de 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a possibilidade de início da execução da pena condenatória, após a confirmação da sentença em 2º grau, não ofende o princípio constitucional, não estou falando de lei, da presunção de inocência. O relator do caso aponta 4 argumentos. Primeiro,
um recurso de terceiro, de quarto grau, terceiro grau, STJ, quarto grau, STF, não tem efeito suspensivo. Lei 8038. E nada impede o cumprimento provisório da pena após a decisão. Não tem lei que impeça. Segundo, um recurso do terceiro e quarto grau não visa mais analisar nem a prova nem os fatos, porque essa fica demonstrada a autoria, a materialidade nesse acordo do segundo grau. Agora, portanto, na minha opinião, foi o que o ministro me induziu a pensar, a presunção se inverte. O que era a presunção de inocência passa a ser agora presunção de culpa. Terceiro, o recurso de terceiro ou quarto grau, peraí, Bejane, não é mais um desdobramento do duplo grau de jurisdição. Tanto não é que a LEP permite que, mesmo havendo havendo o terceiro grau, o quarto grau, o RESP, mesmo havendo o HC, enfim, haja progressão do regime penal. Quarto e último, a emenda 45, essa que é importante, não admite mais tal recurso em origem em caráter individual, somente em caráter de repercussão geral, isto é, somente se tiver interesse social. Portanto, a partir da emenda 45 de 2004, esse tipo de recurso transcende o interesse individual e só se legitima se for do interesse da sociedade. Finalmente, o quinto, que eu acrescento nesses... Aí ele me convenceu. Me convenceu e eu mudei de opinião. Acho que a sociedade tem toda a razão. Se a gente não fizer isso, só pobre vai para a cadeia, rico não vai. Então, é preciso, para combater a impunidade, é preciso, infelizmente, o Lula tem razão nesse... não é 1%, Lula, é 0,1% dos casos revistos resultaram em absolvição. Inclusive, esse caso famoso que ele está falando do Rio de Janeiro. Mas se isso ocorrer, gente, a Constituição Federal e a lei penal prevê indenização ao prejudicado. Só quero trazer... Vai receber quando? O artigo 594 diz que é legítimo o decreto de prisão do réu pelo tribunal, a qual, logo após o julgamento da apelação, ainda que cabíveis recursos. Até para o doutor Luiz Antônio poder ter a sua parte, eu gostaria de trazer um dado que foi lançado hoje de manhã pelo Conselho Nacional de Justiça, a despeito do número aí generoso de 190 mil presos que poderiam ser pleiteados e beneficiados por uma possível mudança dessa série. Quantos poderiam ser ainda prejudicados se aprovar essa? Da prisão segundo... Só estão lá fazendo levantamento de quem vai ser beneficiado. E quem vai ser levado para a segunda instância vai ser preso em segunda instância. Segundo dados do próprio Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, esse número é de 4.895 mandados de prisão em segundo grau. Então, assim, é um número bem menor, né, nesse sentido. Mas inclusive os 84 da Lava Jato. Gustavo, então eu gostaria de começar pela origem do seu questionamento. Perfeito. A sensação de impunidade enquanto reação dos tribunais. Isso. Se caminharmos assim, chegaremos além do caos. Além do caos. Eu não posso guiar decisões jurídicas com base em fenômenos criminológicos. Existe o direito penal para combater o crime, mas entre a previsão do crime pelo direito penal e esse combate, existe um negócio chamado política criminal, que no Brasil é muito mal executada e quando está sendo bem executada, programas políticos alteram interesses políticos, alteram os bons programas de combate à criminalidade. Muito bem. Então, o doutor Francisco trouxe aqui para nós uma série de postulados, né, trazidos pelo Eros Graus para poder justificar para poder justificar o seu HC. Vamos lá. Um recurso de terceiro grau, terceiro e quarto grau não tem efeito suspensivo. Em regra não, mas eu posso consegui-lo por meio de mandado de segurança. Segundo, não visa mais analisar as provas. Em parte sim, mas visa analisar questões de leis. Por exemplo, nós temos um recurso da Defensoria Pública hoje no Supremo discutindo questão principiológica em torno do furto insignificante, do furto de bagatela. Não é discussão de prova. A prova já está constituída, mas se for reconhecido, esse cidadão está na rua e encontra-se preso até hoje. Então ele estaria solto, livre, absolvido, com base na ausência de lesão material ao tipo penal. E outra, caráter individual, isso é questão formal dos recursos. E terceiro,
o Francisco ainda acrescenta um quinto elemento, que é a possibilidade de indenização pelo Estado. Mas aí eu pergunto aos caros ouvintes, qual a indenização cabível por uma acusação que você sofreu e ao final de 5 anos você foi posto na rua? Quanto vale 5 anos da sua liberdade dentro dos presídios do Brasil, que não são celas, são sucursais do inferno? O que paga isso? Você defendendo a sua liberdade, querendo provar a sua inocência, como aconteceu há pouco tempo no Rio de Janeiro. O rapaz foi reconhecido por 4 pessoas. Isso. E ao final, depois de apanhar muito dentro da cadeia, ele foi posto em liberdade, se não foi violentado sexualmente. O que te paga isso? E mais, não podemos nos esquecer de casos históricos da nossa história, como o caso dos irmãos Naves, que ficou 21 anos preso para depois aparecer a prova da sua inocência, que era o morto que nunca morreu, apareceu 20 anos depois na cidade de Vivim da Silva. Outra, a fera de Macabu, que foi levado à morte e que foi executado. O que te devolve a sua vida? Qual a indenização cabível aos seus herdeiros pela morte e pela ausência de um ente querido? Então, por mais que hajam essas teorias, essas teses no campo do direito constitucional, no campo do direito processual, eu pergunto, o mais simples não é cumprir a regra constitucional, são as regras do jogo que estão postas no tabuleiro. Então, Francisco, você foi quem me ensinou isso, muda-se a regra. Altera-se a Constituição, mas eu quero jogar a regra do jogo. Os fins nunca podem justificar os meios. Os meios nunca podem justificar os fins. A interpretação, não a Constituição. Mas as interpretações, Francisco, são levadas ao sabor das circunstâncias sociais vividas num determinado momento. E como muito bem trouxe o Gustavo, essa questão que hoje é discutida, de impunidade. Nós estamos falando agora, nesse momento, você é uma pessoa muito interessante, porque você é socialista ideologicamente e individualista no plano penal. Eu sou individualista eu sou socialista no plano penal e socialista ideologicamente. Explico melhor. A gente pegar pelo 0,1% dos casos que você alude, porque isso tem e que são casos históricos. São casos históricos. E sem você olhar, não, os direitos do preso, claro, eu gostaria que eles tivessem, eu não sou contra os direitos humanos do preso. Agora, amigo ouvinte, procure o artigo 245 da Constituição Federal. Diz literalmente o seguinte: a lei disporá, nunca houve essa lei, e nem vai haver, sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito. Essa lei nunca foi implementada. A gente esquece dos direitos da vítima, a gente fica só jogando nos direitos do apenado, do condenado. Eu acho que temos que olhar para ele, sim. Mas, olha, eu estou convencido de que o Teori Zavascki, ele estava certo ao permitir abrandar esse sentimento de impunidade que graçava no país. Ou seja, só rico vai para a cadeia. Após a Lava Jato, ficou provado, depois do Odebrecht, depois do Gutierrez, depois dessa turma toda aqui. A própria justiça, doutor Francisco, só me permite antes do intervalo, a própria justiça comete um ato que a sociedade pouco sabe e, quando sabe, fica envergonhada. Quando um juiz comete um ato que não é legal, que é provado, o máximo que acontece com ele é aposentado com 30 mil por mês pelo salário que ele recebe. E outra coisa, Bejane, não vamos nos esquecer dos casos da Vaza Jato, que estão demonstrando violações do princípio da imparcialidade, princípio da equidistância entre as partes. O Moro feriu muitas vezes esses princípios, Lula. Eu já disse aqui no ar. Ele conhece como ninguém a questão da prisão preventiva, porque foi ele, não sei se você sabia, o coordenador da comissão que deu a nova redação a 9.613. A lei de lavagem de dinheiro, ele conhece como ninguém, porque ele foi o coordenador da 12.683. Então, ele sabe como prender preventivamente, tanto que das prisões, das 100 e poucas prisões dele... Mas, ô Francisco, sabe a coisa que eu mais desejo?
seria um sonho meu que o Moro fosse julgado por um juiz igual a ele. Eu também acho. Que ele fosse julgado por um juiz igual a ele. É o que eu mais desejo. Ali está a vergonha. Meio-dia e 45. Ali está a vergonha, com todas as provas publicadas em jornais pelo mundo inteiro, pelas revistas mais lidas no país e fora do país, e não acontece nada com o Moro. O que está acontecendo? Nós temos que trazer as mensagens dos nossos parceiros comerciais. Eu acho que tem que ficar claro que a intenção do debate é sempre levar a informação. E para você, ouvinte, cidadão que nos acompanha, amanhã muito fácil. Você vai acompanhar esse julgamento, tenho certeza, de forma mais esclarecida. Deixa eu falar uma coisa para você. Embasado na opinião e nas análises de dois grandes conhecedores. Deixa eu falar uma coisa para você, e você ir para o intervalo. É muito fácil falar em prisão segunda instância quando não conhece lá dentro. Eu conheço lá dentro. Lugar que cabe 5, colocam 30. Lugar que você tem que comer, chegar seu almoço meio-dia, 11 horas, chega 3 da tarde gelado. Você vem lá de Contagem para prestar depoimento de fora num porta-mala de um carro. É desse jeito que se trata um preso nesse país. O preso tem que pagar, mas com decência, com humanidade, não é desse jeito não. Então é muito fácil, bota na cadeia de segunda instância, vai botar mais 180 mil na cadeia, aonde? Onde é que tem vaga para isso? O que existe já não suporta. Então é muito fácil, aprende, não é você, põe lá. Vai lá dentro para ver o que acontece. Meio-dia e 47, voltamos já. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. É nesta quarta o dia de Bahamas, a cesta básica mais barata da cidade e preços arrasadores. Arroz CPE 10,99, feijão vermelho Dona Lela 3,49, óleo de soja Beleiro 3,25, massas cortadas espaguete sêmola Vilma 500 gramas 2,15, açúcar cristal Monte Alegre 7,25, café Evoluto 5,98, farinha de trigo rosa branca 1,99 e no dia mundial do pão francês a 5,89 o quilo. Bahamas, tudo mais barato. Se você vai a uma formatura, casamento, viagem de férias ou quer andar na moda, a oficina do terno veste você de maneira moderna e atual. Temos ternos a partir de R$ 199,90, camisas a R$ 54,90, calças a R$ 69,90 e ainda blazers, calças jeans, gola polo, gravatas, cintos e muito mais em 6 vezes sem juros no cartão. Venha a uma de nossas lojas e teremos o imenso prazer em atendê-lo. Elegância máxima e preço mínimo é na oficina do terno. Está construindo ou reformando? A Solar e Eletrohidráulica está com grandes promoções em padrão CEMIG. Fios flexíveis, tubos e conexões, ventiladores de teto com ótimos preços e a mais completa linha de LED da região. Avenida dos Andradas 185, em frente ao Palácio da Saúde, com estacionamento grátis ao lado. E a nova loja em São Pedro ainda conta com cópias de chaves e chaveiro domiciliar. Avenida Presidente Costa e Silva, 1636. Atendimento e preço é tudo. Se eu quero um óculos, eu sei onde encontrar. Na Óticas do Povo, esse é o lugar. Qualidade e atendimento, preço baixo de montão. 10 vezes sem juros, seu óculos tá na mão. Óculos para leitura no seu grau, R$ 39,80. Coleção Polaroid a partir de 10 de R$ 18,90. Multifocal completo, 10 de R$ 19,90. Coleção Buguê a partir de 10 de R$ 28,90. Óticas do Povo, Moro! Ter as contas em dia, não se preocupar com imprevistos ou estar sempre preparado para emergências de última hora é super! E para ser super, você, servidor público aposentado ou pensionista do INSS, faça um super consignado Bradesco e ainda concorra a 1 milhão em prêmios. Veja a sorte sorrindo para você. Contrate pelo app ou fale com um de nossos gerentes. Seja super! Certificado de autorização CEFEL 04/001-624/2019. Crédito sujeito à aprovação em margem consignável disponível. Consulte o regulamento. Rádio Globo, a rádio que vibra com você. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Meio-dia e 50, Debates na Globo, aqui Juiz de Fora fala pro mundo. Através da internet, no Facebook da Rádio Globo Juiz de Fora, você nos acompanha também no exterior e em todos os cantos do Brasil. Bejane conosco, trazendo o recado dos nossos parceiros aqui do Debates na Globo. A Interconstrutora, visita um apartamento que ela coloca para você verificar o tipo de obra que ela faz.
É muito comum você ver empresas aí que construírem tal do Minha Casa Minha Vida caindo aos pedaços. Isso é verdadeiro. A gente vê, eu não digo até em Juiz de Fora, mas você vai para o Rio de Janeiro, você vê uma calamidade, né? Agora, visita tanto aqui como no Rio, em São Paulo, porque a Inter está pelo Brasil todo, né? Um apartamento da Inter para você ver a qualidade do produto. Então, você indo para lá, você só vai começar a pagar a sua prestação do seu apartamento quando você mudar para ele. Você não vai pagar aluguel e prestação juntos. Então, parabéns à Inter Construtora por esse ato humanizador que ela lançou em todo o Brasil. Ela é a 34ª de maior importância entre as 100 do Brasil, mas é a primeira em humanização e dar a oportunidade ao cidadão pobre de ter a sua casa, de ter o seu apartamento, pagando somente ali onde ele está morando. Esse bloco final do Debates na Globo não poderia deixar de trazer, Bejan, com os nossos convidados. Agora que já temos bastante informação, opinião e análises sobre os quadros que cercam essa votação de amanhã, gostaria que os senhores pudessem trazer aí algum prognóstico, algo que vocês já observam de tendências do posicionamento dos nossos ministros. Lula, doutor Mello? Eu posso falar na frente, ou seja, do 7-4, eu já disse lá atrás que dos 7 votos que foram favoráveis, a tendência é 2 deles passarem para o outro lado. Então poderia ser 6-5. Também espero, a minha convicção, ouvinte, porque eu mudei de ponto de vista para combater o sentimento de impunidade por tudo que eu falei aqui. Dei aula até 2016, até o Teori Zavascki me dá essa aula de direito, essa lição de direito. Eu também pensava do jeito que os legalistas, a OAB até a ADC da OAB, a Ação Direta de Constitucionalidade 44 da OAB, é nesse sentido. Vale ou não vale o 283 do CPP? É constitucional ou não é constitucional? É exatamente o que está em jogo amanhã. Então, eu quero só resumir dizendo o seguinte: acho que o voto inconclusivo para mim é o da Rosa Weber, que naquele momento votou com os 4, e nesse momento, como ela tem um alto sentido de colegiado, como ela tem um alto sentido de segurança jurídica, pelo que eu tenho acompanhado dela como estudioso, aqui está o Francisco acadêmico, não está o Francisco advogado. Eu gostaria até que daqui para frente voltasse. Como advogado, eu estou aposentado, gente, eu não pego mais. O dia que eu tiver um problema penal, eu dou procuração para o meu amigo Lula aqui para ser meu advogado. Eu não preciso de outro advogado. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu acho que o Gilmar Mendes mudou de lado, vai votar a favor da não manutenção da jurisprudência de repercussão geral. Eu acho que o Alexandre de Moraes vai votar também nesse sentido, porque ele não estava lá no placar do 7-4. O voto dele, a não ser que ele me surpreenda, o voto dele é voto nesse tipo, legalista. E foi colocado pelo Michel Temer, que está na situação... Ok, Bejane, passando por nós isso. Estamos falando de uma coisa que nós sabemos é o que move o mundo, é a política. Então, pelo lado político da coisa, e principalmente para botarem o Lula na rua, que é o que eles querem atingir, porque aí não é só o Lula, vão ter 4 mil Azeredo, vão ter 4 mil, os 84 da Lava Jato e mais outros 4 mil candidatos a serem soltos por causa da retroação da lei em boa parte. Então o meu placar é 6-5 a favor da manutenção com a mudança da Rosa Weber. Eu torço para que a lei seja mantida, seja respeitada a Constituição e que a prisão só ocorra após o trânsito em julgado. Embora acredite que essa visão odierna seja mantida da prisão em segundo grau, eu torço para que haja uma luz divina ou uma luz de bem-querer à Constituição Federal para que respeitem a lei e permitam o recurso, o réu tendo direito a ficar solto, se ele não se justificarem os motivos ensejadores de uma prisão preventiva. Eu acho que... Peraí, deixa eu só fazer um parênteses que me lembrei, Bejane. Quando o Toffoli marcou para outubro, tem uma tese do Toffoli, que também deve ser julgada amanhã, Lula. Uhum. A tese é a seguinte: parar na terceira instância. Se parar na terceira instância, o Lula não vai se aproveitar, porque ele já foi julgado pelo STJ, tem só um recurso, um agravo regimental. Isso é o Dias Toffoli. Exatamente. Se prevalecer a tese do Toffoli, o Lula só vai poder ir para a rua pela progressão de regime, um sexto que ele cumpriu dos 8 anos do STJ, mas ele já foi julgado pelo STJ. A tese do Toffoli é a seguinte:
Ok, o trânsito em julgado se completa no STJ. Agora, só uma questão. O ponto central que eu vejo, que aqui o doutor Francisco falou, que os jornais falam, as revistas falam, tudo gira em torno de um nome. Sim. A manutenção ou não, a que ponto chegou o direito e as cortes do Brasil, tudo girando em torno de um nome, se o Lula sai ou se o Lula não sai. E que não é objeto. Esse é o grande problema. Nós estamos pegando a exceção para tomar uma decisão que vai repercutir na vida de 200 e tantos milhões de habitantes. Esse é o grande problema do nosso país. A minha posição é, primeiro, que não termina amanhã. Vamos fazer uma novela para terminar só semana que vem. Tá certo. Porque eles vão começar lá para as 3 da tarde, depois tem lanche e vai ficar como novela da Globo, esperando semana que vem para prender a audiência. E na semana que vem, eu acredito que caia essa prisão de segunda instância, porque a Rosa, ela votou sim a favor de continuar com a prisão em segunda instância, enquanto não foi decisão final. Exato. Agora é decisão final. E ela falava isso, a hora que chegar na maioria do colegiado, eu voto como votei da primeira vez. Que a primeira vez ela votou a favor da não prisão. Quando nós perdemos de 6-5, quando a presidente mineira, inclusive, estava comandando o STF. Meio-dia e 56, virando digital em instantes para meio-dia e 57. Esse foi o Debates da Globo de hoje. Quero agradecer imensamente mais uma vez a presença do doutor Luiz Antônio Barroso. Esteve aqui conosco nesta hora trazendo suas análises e seus comentários. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez, doutor. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Bejane. Francisco, é sempre uma honra estar ao seu lado. Você sabe que você é um grande amigo e eu tenho muita admiração pelo seu trabalho. Doutor Francisco Melo, mais uma vez, estando conosco nesta mesa, enaltecendo Debates na Globo. Foi um prazer recebê-lo. Boa tarde. O prazer foi todo meu, mais uma vez, e hoje em grande companhia, porque debater com Lula é muito difícil. É isso, Bejane. Amanhã nós estaremos de volta. Temas ficaram aqui para amanhã em oposição, porque a gente sabe muito bem, esse do STF, muita coisa para ser debatido, mas eu acho que o ouvinte que nos acompanhou, inclusive pode compartilhar essa transmissão para os seus colegas, amigos e contatos no Facebook, no YouTube, estarão munidos de informações e de opiniões para poder acompanhar com mais esclarecimento essa novela. Será que vamos ter novela? Com certeza vai. Você não tenha dúvida que começa amanhã, lá para as 6, 7 horas da noite, encerra-se e volta semana que vem na terça ou na quinta. Vai ter a novela assim da Globo no Supremo Tribunal. Um abraço para o Bruno e para o Daniel, lá da Retífica São Jorge. E dizer a vocês que eu torço muito, né? Depois de voltado essa questão da prisão em segunda instância, para que o doutor Francisco chegue a ministro do Supremo. Mas depois. Debates na Globo volta amanhã, meio-dia. Todos, excelente tarde. Tchau, tchau. De segunda a sexta, na hora do almoço, Debates na Globo. Temas da atualidade